zerar leite, zerar glúten não é um modismo. Na minha experiência, eu sempre digo isso, se viver é um perigo, tudo adoece, tudo inflama, tudo causa câncer, mas se nós pensarmos naqueles 2 alimentos que estão presentes quase que o dia inteiro na alimentação corriqueira de todos nós, o glúten, que é a farinha de trigo, junto com o leite e os seus derivados. É por isso que desde 2009 eu comecei a dar palestras para as pessoas, para os meus pacientes, para dizer assim, não adianta fazer lipo, fazer uma abdominoplastia, uma mamoplastia, se você não retirar aquilo que está te inflamando, está te estufando, está fazendo com que você fique deformado e engordando, né? Então, essa saga de 2009 até aqui, hoje com vocês, é porque eu percebi que, sem dúvida nenhuma, retirando leite e glúten, você consome todos os outros produtos, arroz, feijão, mesmo uma farinha sem glúten, com as guloseimas, as tortas, os bolos, mas você não vai ter esse estado inflamatório. Por quê? Porque a proteína caseína do leite e a proteína gluteína da farinha de trigo, do glúten, elas são extremamente inflamatórias, quer dizer, elas chegam no seu intestino e o seu intestino não sabe o que fazer com essas macroproteínas, elas são tão grandes, elas são até denominadas em Daltons. Daltons é o tamanho dessa proteína, que o seu intestino simplesmente não consegue quebrar, não consegue digerir. E o fato dele fazer esse efeito no intestino faz com que todo os outros sistemas, os outros órgãos fiquem comprometidos. Quer dizer, não vai nutrientes para eles e os nutrientes acabam indo para o cocô e coisa ruim entra por esse intestino. É por isso, gente, que não é dieta, não é modismo, mas sim um estilo de vida. Modifique a sua farinha. Saia da farinha de trigo para uma farinha, um mix de farinha sem glúten. Hoje em dia eu sei que o mix de farinha sem glúten é o melhor. Hoje em dia eu sei que o macarrão de arroz é muito mais gostoso do que os outros macarrões sem o glúten. Então a gente vai nos testando o que fica melhor, mas nós vamos conseguir sim ter uma vida regrada. E o fato de você retirar o leite e o glúten, que são proteínas não digeridas, elas acabam sendo comida para fungo e para parasitas. Quando você zera leite, zero glúten, você diminui a sua vontade, a sua compulsão por doces. Olha que interessante, por quê? Porque você acaba matando esses parasitas de fome praticamente, porque você não está mais consumindo as proteínas que não são digeridas. Então, quando a gente fala de candidíase, quando a gente fala de compulsão por doce ou por comida calórica, nós sempre estamos pensando em glúten, em farinha de trigo e leite, que são os alimentos que o corpo humano não digere e que, sim, vai ser comida para esses micro-organismos. Então, retirar leite e glúten é, sem dúvida nenhuma, mudar o estilo de vida. A gente aprende a ser melhor com o nosso organismo. No Kátia Responde de hoje, nós vamos falar sobre o nosso queridinho, como a Maureen disse, o presidente do narcotráfico, que é o glúten. Primeiro, ele é uma neurotoxina. Vocês entendem o grau de dizer isso? Neurotoxina quer dizer que ele é um veneno para o seu cérebro. Então, se a proposta é viver 120 anos com qualidade de vida, viver 120 anos sem adoecer, sem ficar incapacitado mentalmente ou nas articulações, isso é zerar a farinha de trigo. Quer dizer, seja integral, seja refinada, farinha de trigo não serve para ninguém, nem para mim, nem para você. E é por isso que, já que ele é classificado como uma neurotoxina, como se fosse uma pilha que você abre e começa a escorrer aquela secreção sulfurosa, que existe dentro de uma pilha, ele corrói as suas entranhas. Só a partir desse item é importante você zerar. Quer dizer, dá para ficar mais inteligente sem o glúten? Dá. A memória melhora, o sono melhora, a menstruação melhora, quer dizer, as cólicas melhoram e principalmente, gente, as articulações. É muito estranho, né? Porque eu tenho as pessoas que trabalham comigo e elas eram muito poliqueixosas, queixas de dores no calcanhar, dor no pé, dor no joelho, acordava com dor, vivia com dor. E quando zera, e aí precisa realmente zerar o glúten,
somem as dores. Então nós não precisamos de tantos remédios, de tantos médicos. A gente precisa do nosso saber e da nossa boa vontade, nossa disposição em zerar. Quer dizer, seja mais agradável a você, esqueça essa coisa de eu preciso ser agradável à família, à sociedade. Não, é você que tem as dores, é você que tem esse abdômen distendido e é você que vai ter que ter essa fala da disciplina. Eu não como farinha de trigo porque isso me faz mal. Zerar, sim, todo mundo. Como limpar o corpo do glúten? É tempo, gente. Vamos raciocinar. A primeira parte, a primeira mucosa do nosso intestino se refaz de 3 a 4 dias. Quer dizer, de 4 em 4 dias nós refazemos a primeira camadinha da nossa parte intestinal. Mas para refazer toda a espessura desse intestino, e quando nós falamos de glúten, nós falamos sobre intestino porque a primeira porção, a primeira defesa contra essa substância tão neurotóxica, tão agressiva, é a mucosa do intestino. Quer dizer, eu preciso de no mínimo 100 dias, aí são 3 meses para eu dar a oportunidade desse intestino se refazer. Então, se durante 100 dias você ficar zero glúten, zero farinha de trigo, zero cerveja, porque na cevada também tem o glúten, você refaz essa mucosa intestinal e você vai se sentir melhor. É muito sério isso. Olha, 15 dias zerando o glúten, você já sente que as suas articulações estão liberadas. Com 3 meses você não sente mais dor, fora que o seu abdômen vai desinflamar. Então, não é um método de emagrecer, mas sim um método de parar de se intoxicar, de botar veneno no seu corpo. Como fazer? 100 dias, 100% zero leite, zero glúten. Aí depois você decide se você quer manter se machucando ou se você realmente quer uma nova vida para você, um estilo de vida. Zerar mesmo a farinha de trigo. E aí vem junto, zerar leite, glúten, álcool faz bem para qualquer um de vocês. Faz bem para mim, faz bem para você, faz bem para o cérebro, para o coração, para a musculatura. Lembre-se, eu vou repetir, a nossa proposta é viver 120 anos sem adoecer, mas para isso você precisa começar hoje a fazer esse estilo de vida acontecer sem saúde, porque senão, só serão 5 minutos de prazer comendo essas porcarias e depois 15 dias de inflamação no mínimo. Então essa inflamação não acaba nunca. É você que vai ter que mudar, ter consistência e disciplina. Zero glúten. Meu Deus, o que eu vou comer? É essa frase normalmente que a gente escuta quando é colocado esse desafio, zerar o glúten. Mas olha, raciocinem comigo. Nós brasileiros já temos um bom hábito. Arroz, feijão, bife, salada, legumes e uma batata frita, por exemplo. Nenhum desses itens tem a farinha de trigo. Quer dizer, eu posso comer comida de verdade, no meu arroz e feijão, sem ter a farinha de trigo. Simplesmente isso, gente. Só comece a ter consciência, a olhar aquilo que você está comendo. Não pode ter a farinha de trigo, seja integral, seja refinada. Comece esse desafio. Comece com... Eu gosto de 3 meses, 100 dias, 100% zero leite, zero glúten, zero álcool. Mas ok. Comece você com 30 dias tirando o pior, que é a farinha de trigo. E você vai sentir esse corpo responder a tudo aquilo que você anseia, que é não ter dor e ter muito mais cognição, inteligência e raciocínio. Tudo melhora, mas precisa começar por uma decisão. Então marque o seu dia. Se o dia é hoje, é a partir de hoje que você conte pelo menos seus 30 dias.